O senador Plínio Valério lembrou pelas redes sociais que a demanda pelo impeachment de ministros de cortes superiores é antiga e vem sendo artificialmente impedida pelos presidentes do Senado, que impedem o andamento dos pedidos que se acumulam. Plínio Valério publicou um vídeo e disse: em abril de 2019, já alertava que precisávamos reagir aos desmandos de alguns membros do STF. A tempestade veio e o Senado ainda não tomou nenhuma providência. A abertura do processo de impeachment para avaliar conduta indevida do ministro Barroso, que assinei, pode ser o primeiro passo. No vídeo, o senador alertava: aquela famosa tempestade perfeita só acontece porque a gente ignora eventos pequenos que acontecem e a gente vai ignorando os eventos que estão acontecendo. Se nós aqui do Senado não tomarmos uma providência, essa tempestade virá. Chegou a hora do Senado tomar medida. É a única casa que pode fazer alguma coisa em respeito ao Supremo Tribunal Federal. E essa coisa tem que ser feita, que seja em forma de impeachment, mas que seja um freio. Ministro não é semideus. O Supremo pode muito, mas não pode tudo. E nós podemos fazer algo. Plínio Valério disse: chegou a hora, a tempestade perfeita está a caminho. O povo perdeu a paciência, o Supremo está desmoralizado. A gente tem que manter a instituição. Eu sou contra os maus elementos do Supremo, não sou contra a instituição, que tem que ser respeitada. Estamos na lâmina do fio da navalha, e se esta casa não for serena, se esta casa não for experiente, se essa casa não fizer o que tem que fazer, a tempestade virá. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Aquela famosa tempestade perfeita só acontece porque a gente ignora eventos pequenos que acontecem e a gente vai ignorando esses eventos que estão acontecendo. Se nós aqui no Senado, que é a casa da mediação, da experiência, não tomarmos uma providência, essa tempestade virá, presidente. Chega! Então chegou a hora do Senado tomar medida. É a única casa que pode fazer alguma coisa em respeito ao Supremo Tribunal Federal. E essa coisa tem que ser feita em forma de impeachment, mas que seja um freio. Ministro não é semideus. O Supremo pode muito, mas não pode tudo.
E nós podemos fazer algo. A tempestade se aproxima, presidente. Ainda bem que de onde eu vim do Amazonas, querendo as coisas boas, estou preparado para o ruim também, para o mal. Chegou a hora, essa tempestade perfeita está a caminho, presidente. O povo perdeu a paciência. O Supremo está desmoralizado. A gente tem que manter a instituição. Eu sou contra os maus elementos do Supremo, não sou contra a instituição, que tem que ser respeitada. Temos que tomar muito cuidado, estamos na lâmina, no fio da navalha, e se essa casa não for serena, se essa casa não for experiente, se essa casa não decidir o que tem que fazer, a tempestade virá, presidente. Pela oportunidade de poder ainda, chegando nesse momento, poder falar. Ontem, e eu não conversei com todos os senadores, pegamos 30 assinaturas para apresentar a PEC que vai, Irajá, e o senhor assinou, que vai limitar o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A imprensa tem destacado essa PEC, e uma das perguntas que me fazem sempre, presidente Anastasia, senhoras, senhores senadores, é se não seria considerada uma retaliação. E eu digo que não. Ontem eu vi o senador Renan se posicionar, depois o Alessandro se posicionou, de que a gente estaria retaliando o Supremo. Longe disso. Quando um senador apresenta uma PEC, que supostamente está confrontando ou enfrentando os ministros do Supremo, o senador está simplesmente sinalizando que esta casa é um poder tanto quanto o Supremo, senador Cid. Não há aí nenhuma retaliação. O que há aí é uma equiparação de tamanho, Lucas. É tamanho. Este Senado é tão grande quanto o Supremo. Este Senado, nos últimos anos, e aqui não vai nenhuma crítica, nem julgamento de nada, tem algumas medidas que se apequena diante do Supremo quando busca no Supremo soluções que nós temos a responsabilidade de encontrar e de assumir. Portanto, eu tenho dito que a PEC que estabelece, que limita o mandato de 8 anos para ministro, na intenção deste humilde senador, é atendendo os reclamos que eu tive, ainda é o hábito, senador Cajuru, que eu tive na campanha. É um anseio, eu diria um anseio nacional, de tentar mostrar aos ministros que eles são humanos, que eles erram, que eles podem errar e que eles têm satisfação a dar. Hoje, esse mandato que vai até os 75 anos, deixa, de certa maneira, o ministro a cavalheiro à vontade, porque não tem quem cobre. E essa insegurança jurídica, senador Paulo Rocha, causada pelo Supremo, que é uma insegurança jurídica, eles desfazem decisões que fizeram ontem, amanhã desfazem, depois da manhã volta de novo. Eu acho que limitando o mandato tem duas coisas boas. Uma que chama a atenção de que mostrar que ministro não é semideus. Ministro é um ser humano que foi guindado a uma função relevante, mas não é semideus. E a outra é de mostrar que eles também têm satisfação a dar. Portanto, quero agradecer àqueles que assinaram a PEC, foram 30 senadores, poderiam ser bem mais, mas a gente tinha que dar entrada. Pedir à nobre senadora Simone que a gente consiga, senadora Anastasia, fazer com que ela ande, porque tem outras PECs nesse sentido, e há outras PECs aqui também, arquivadas, para que nós possamos trazer essa discussão para o plenário desta casa, que a imprensa tem dado esse destaque que todos nós precisamos e merecemos, e discutir. Uma PEC não quer dizer que vá se tornar lei, vai ser discutido, vai tramitar e vai ser discutido. Eu só quero sempre, firmemente, estar sempre dizendo aqui, não é, nem deve ser considerado retaliação. A CPI lava-toga, assinei a primeira vez, assinei a segunda, assinaria a terceira, a quarta, a quinta e a 10ª. Porque eu acho que nós temos mais do que direito, meu nobre companheiro Anastasia, mais do que direito, nós temos o dever. Vivemos numa democracia, senador Lucas, representativa. Estamos aqui representando a população, somado a Anastasia de Minas, o senhor do Amapá e o do Amazonas, somado aqui, nós representamos o Irajá lá de Tocantins, nós acabamos somando o Brasil todo.
E nós temos mais do que direito, o dever de traduzir, de colocar no papel, de transformar em realidade um anseio que é do Brasil. Há uma reclamação geral contra grande parte dos ministros do Supremo. Exatamente por isso, uma decisão hoje, uma contradecisão amanhã, coloca em pauta a decisão e a contradecisão. Eles têm sim, os senhores ministros do Supremo têm sim causado uma insegurança jurídica neste país. E este país, pelo momento que atravessa, o momento histórico que todos nós atravessamos, não pode de forma alguma se submeter e ficar sempre à mercê na insegurança de uma decisão que o Supremo vai tomar ou não vai tomar hoje ou vai tomar amanhã. E é isso que nos traz aqui, é isso que nos torna senador, é isso que nos torna político, é a tradução mais completa dos anseios da população. Na campanha, pós-campanha, e agora eu ouço nos aviões, quando a gente embarca, no aeroporto, quando está esperando, sempre, e aí, vocês não vão dar uma resposta ao Supremo? E a resposta não é retaliação. A resposta, Jaime, é uma resposta de tamanho. Por quê? Porque eu sempre me indagava, Anastasia, quando eu via o Supremo, quando eu via um ministro chamar para si o direito de legislar, eu dizia, onde está o Senado que não faz nada? Eu também dizia isso, e sei que os senhores fazem. Mas como é que pode um ministro achar que pode legislar? Seria a mesma coisa que eu achar que eu posso julgar. Eu não posso julgar. Eu sou senador da República, mas a mim não compete julgar, como não compete ao ministro legislar. Ministro simplesmente liberar aborto numa decisão que não pedia liberação de aborto. Era um caso específico de uma clínica e o ministro aproveitou e liberou o aborto. Proíbe-se vaquejada neste país. O Supremo se ocupa e permite-se o aborto neste país, o mesmo ministro, legislando em nosso nome, usurpando o nosso direito, e eu vou, do direito não, usurpando o nosso dever, porque mais do que direito eu exerço nesta casa o dever que tenho com a República, de pugnar, de tentar, de fazer as coisas boas para a República. Quando me perguntam, Anastasia, senador, até agora mesmo, o senhor é da base, o senhor é contra, é a favor, independente ou é neutro? Sabe, essa história de base, essa história de contra, nós temos só um lado que é a República. Nós temos um partido que é a República. A gente tem que ser contra o que não prestar para a República e ser a favor do que for bom para a República. Claro, deve ter gente dizendo, mas esse senador do Amazonas está falando o que não deve. Não é isso. Eu não sou dono da verdade e vou errar muito aqui. Mas vou errar sempre pondo a cara, Lucas. Sempre pondo a cara aqui. Porque eu não aceito, em nome do povo do Amazonas, que me elegeu, em nome do povo brasileiro, que me intercepta nas ruas, eu estou aqui para dizer que o ministro do ministro Supremo não é maior do que um senador. Que ele não pode legislar. Eu não posso julgar e eles não podem legislar. Chegou a hora dos ministros entenderem que eles não podem causar essa insegurança jurídica que causam. Daí a PEC. A nossa PEC estabelece, limita em 8 anos o mandato de um ministro do Supremo. 1 mês para que o presidente da República indique e preencha a vaga. 120 dias para que o Senado aprove ou não. E aí fugir daquele vácuo enorme que permite a negociação. Presidente, permite a parte do senador. Lucas, eu lhe ouço com o maior prazer, senador. Quer falar depois, então? Eu encerro para que dá tempo para que o senhor possa, então, ainda em cima do que falei, falar bem mais ainda. Sim, à vontade, que a gente tem 1 minuto aí. Senador